Bom dia, boa tarde e boa noite, seja a hora que nos estejam a ouvir. Caríssimos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Make Sellers Great Again, vosso magazine informativo da semana da Coimbra. O meu nome é Carlos Alberto e estou aqui acompanhado por António Caeiro. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, o que vocês quiserem. Então espero que esteja já tudo recuperado aqui do primeiro podcast e a partir deste momento podemos mencionar de forma algo até orgulhosa que já temos podcast, que já temos episódios no plural e não episódio, ou seja, estamos aqui a passar um marco do episódio para os episódios. Ou seja, a partir daqui não espero menos do que basicamente a fama a subir-nos à cabeça, aqui umas pequenas guerrilhas entre nós, aqui alguns ataques de ódio e brevemente estaremos na capa do Correio da Manhã. Atingir o Olimpo, não é? O Olimpo mediático. Exato. É isso mesmo. Aqui, antes de mais nada, aqui no segundo episódio, eu queria já começar a fazer uma pequena adenda ao primeiro episódio, que é o caso do Lunafest, que, entretanto, foi desvendado. Nós tínhamos aqui perguntado o que teria acontecido com aquela mensagem enigmática que tinha aparecido nas redes sociais, se era um hacker, se era um golpe publicitário. Podes então explicar o que é que sucedeu finalmente, já que temos fumo branco? Sim, sabes que eu na minha visão assim mais romântica ainda acreditei que eles fossem anunciar aí uma banda, Uma grande banda. uma grande banda, uma mega banda mesmo Usou conhecida. HF ou assim. Exato, quem sabe não loucura os chutes e pontapés, algo assim. Tipo, achava que era aqui uma jogada de bastidores, mas pronto. Então, e tratou-se de quê? Então, basicamente, parece que houve aqui um pequeno zigue-zague entre as pessoas que estavam à frente da Lunafest, aqui umas divergências. E então, para manterem aqui o compromisso de realizar o festival, penso que houve aqui uma separação e mudaram então aqui o nome de Lunafest para Rocketman. Rocketman no plural, mas até tivemos a oportunidade de comentar aqui em offline a questão da música do Elton John. É, exato, o Rocketman para mim é o Elton John e será sempre o Elton John. Sim, mas isso até, desculpa interromper, isso até podíamos debruçar-nos sobre isso noutro episódio mais à frente, quando chegarmos, sei lá, à dezena de episódios, já na dezena, e debruçarmos um bocado sobre este novo nome, o Rocketman. Sim, eu penso que mais próximo da realização do festival, penso que vamos puxar este nome novamente. Vamos debruçar-nos um pouco sobre isto. E fazer um live ou um direto diretamente da tenda VIP do Rocketman. Isso era mágico, completamente. Não, mas olha, mais uma vez, uma palavra de apoio aqui para a malta que está a organizar isto, porque isto não é fácil, não é fácil trabalhar e construir um festival, um evento destes. Isto dá muito trabalho, há aqui muita burocracia, muitas noites mal passadas, por isso aqui deste lado, destes dois piratas, o nosso apoio, estamos totalmente aqui a torcer pelo sucesso deste festival. Esta cidade precisa e acima de tudo merece. Sem dúvida, sem dúvida. Passando à frente, eu vou aqui penso eu, um dos assuntos da semana passada. O assunto da semana. O assunto da semana passada, que foi esse grande apagão. Portanto, na segunda-feira, dia, corrijo-me se... Penso que foi 28. Dia 28, o apagão foi sentido em todo o território nacional e, como não deixar de ser, também aqui na grande cidade dos estudantes, em Coimbra. Como é que tu sentiste esse apagão? Eu tenho aqui a minha ideia e eu vou dizer já de seguida que é, eu não senti nada. Ou seja, Estavas a dormir. Não estava, poderia ser, mas basicamente eu saí do trabalho, saí do emprego, pude buscar o meu filho à escola e depois desliguei, quase obrigatoriamente, mas ainda havia internet para aceder às redes sociais e tudo, mas desliguei um bocado do mundo. E desligando do mundo, não tendo aquelas notícias todas contraditórias, isto vai ficar por 3 dias, isto vai ficar uma semana, não, isto afinal vai acontecer umas horas, foi um ataque cibernético, foram os russos, não foi nada, foi um incêndio nos Pirineus.
epá, foi uma descarga em França. Se nós sairmos desta melange de contradições constantes, acabamos por acalmar um bocadinho, não entramos naquele pânico instaurado que aconteceu com algumas pessoas. Eu tive que ir ao continente fazer umas compras de última hora que nada tiveram a ver com o apagão. Eu via pessoas com os carrinhos cheios de água, de conservas, pão ricos. Fim do mundo. Eu cheguei a ver 6 e 7 sacas de pão rico. Epá, eu estive a fazer as contas, porque eu sou um gajo, uma pessoa bastante profissional aqui, quando consta aqui para o nosso podcast. É só o fundo da questão, como deve ser. Exato. E então fui fazer as contas. O pão rico tem, aquelas sacas de pão rico, tem uma média de 19 fatias. Outros têm 16, outros têm 22, outros têm 20. Há uma média de 19 fatias. Se levam 7 pacotes de pão ricos, mais coisa, menos coisa, são 133 fatias. São mais de 60 sandes. Mesmo que aquilo durasse 3 dias, o que é que o homem vai fazer com 60 sandes? Outra coisa, não dá para congelar. Porque não havia eletricidade. Quer dizer, eu não percebo a lógica. Aquilo pareciam quando vamos à macro e vemos as pessoas, os donos dos restaurantes, a encher os carrinhos, obviamente aí sim para os restaurantes, que portanto levam quantidades industriais, tudo isto. Houve aqui um bocado uma nostalgia, um regresso a um passado recente do Covid, mas parece que não aprendemos nada. Na altura foi papel higiênico, agora foi as águas, conservas e pão rico. E pronto, este é um bocado como eu vivi esse dia nessa ida ao continente, que também demorou 10, 15 minutos, mas pude constatar isto. Olha, deixa-me partilhar aqui então como é que foi o meu dia 28, o dia do apagão. Então, eu estava a trabalhar de casa, fiquei sem internet, ia ter umas reuniões que acabei por não ter. Exato, o pico mais alto da sociedade. E aproveitei o tempo para quê? Para ler um pouco, ou seja, algo que ultimamente não tenho feito muito, mas para ler um pouco. E depois comecei-me então a preocupar e tentar perceber o que é que se passava mesmo. Ou seja, eu percebia que não dava para ter acesso a muita informação, não havia telemóveis, não havia internet, não havia eletricidade, não havia assim grande fonte de informação, e também não havia muito que eu pudesse fazer para reverter isso. Basicamente não fiz assim nada de especial. Assim mais à tarde, então preocupei-me aí com a miudagem, com as escolas e isso, mas depois tive também essa necessidade de ir a um supermercado comprar só assim umas coisas mais básicas. E deparei-me também com essa situação da compra assim quase selvática de alguns bens. E dei por mim a pensar na questão do papel higiênico. Houve ali um sentimento de déjà vu do Covid. E eu reconheço que eu sou assim um bocado nerd tipo, de séries e filmes. Eu já vi muitos filmes de fim do mundo, seja com zombies, com ETs, com meteoritos, com mix de tubarões e tornados, ou seja, já havia uma quantidade enorme de filmes e séries de fim do mundo. E eu não me lembro, em nenhum, haver assim uma luta por papel higiênico. Aliás, uma obsessão pelo papel higiênico, não é? O tema papel higiênico nunca surgiu em nenhuma dessas séries ou filmes. Eu aproveito aqui, então, para puxar aqui a questão para a massa que nos ouve e para os nossos ouvintes. Qual é que é a vossa teoria sobre esta procura desmesurada por papel higiênico? Fica aqui a pergunta no ar. E eu depois sei por fonte segura, exatamente nesses mesmos continentes da vida, que eram filas inteiras no dia seguinte para a devolução de tudo o que tinha sido comprado no dia anterior. Portanto, estas pessoas realmente não têm muito tempo ou não valorizam o tempo que têm, conseguiam perder uma eternidade no dia anterior a comprar quantidades massivas do que quer que fosse, para depois no dia a seguir também perderem mais meia hora ou 3, 4 horas noutras filas para as devolverem. Aqui uma nota final relativamente a este tema do apagão, que acho que é importante. Então, este podcast centra-se muito aqui nos tópicos associados a Coimbra. E não sei se tu sabes, mas durante este apagão houve aqui uma certa zona em Coimbra que não foi afetada, porque eles têm
É verdade. Foi na faculdade, penso que foi na faculdade de Engenharia. Eles têm lá umas Tem um micro-redes. gerador. Não, é mesmo uma tecnologia própria, umas Olha, micro-redes que eles basicamente conseguiram manter o funcionamento da eletricidade. Ou seja, por uma rede alternativa, penso eu. Também não sou grande conhecedor de causa, mas estive a ler a notícia e acabou até por ser interessante. Ou seja, faltou a eletricidade em todo o Portugal, mas aqui nesta bela cidade há ali uma exatamente. zona especial onde não faltou, porque vindam aqui estas micro-redes. Sim, senhor, Fica aqui esta incrível. nota de rodapé. Exato. Coimbra, consciência para o mundo. Sim, senhor. Passaremos então agora a mais um tema premente nesta cidade. Este fui eu que lancei aqui para este episódio, porque era algo que eu já tinha notado aqui há algum tempo, e que sucede ali na Caos de Gulbenkian. E vamos falar aqui de uma, como é que eu ia dizer, ali uma dicotomia entre dois estabelecimentos comerciais. Temos a Vênus, portanto, subejamente conhecida, a pastelaria da Caos de Gulbenkian, se calhar uma das pastelarias mais conhecidas da cidade, mas pouca gente sabe que antes da Vênus, quando digo antes da Vênus, é em direção ao Trianon, temos uma boutique de carnes, epá, e só isto é Um absolutamente belo nome. delicioso. É delicioso porque é uma boutique de carne. Portanto, isto só em celas é que se podia pensar. Eu acho que não há nenhum talho que se chame boutique de carne. O resto, isto só É um podia nome ser. tão fancy. Só podia ser em celas. E atenção, esta boutique de carne já existe, desde que eu me recordo. Portanto, muito antes de qualquer boutique hotel, dessas coisas, das experiências gourmet, Dos premiums desta vida. os primos desta vida, já existia a boutique de carne em celas e que se chama Pelotão. Epá, tu tens a Vênus e tens Plutão. Isto não pode ser coincidência. Não é coincidência, quer dizer, houve um qualquer primeiro que iniciou o seu estabelecimento comercial, o talho, se calhar, não sei, Plutão, e veio por ao lado alguém para montar uma pastelaria e dizer, pá, aquilo é Plutão, eu sou Vênus. Ou então, vice-versa, apareceu a Vênus, pá, e alguém que foi montar a tal boutique de carnes, decide, pá, vou-lhe chamar Plutão. Agora, não sei qual delas realmente surgiu primeiro, isso eu ideia. Aqui, só de salientar que não seguem os parâmetros da ordem dos planetas do Sistema Solar. Porque, a ser correto, se Plutão surgiu primeiro, a Vênus devia se chamar Neptuno. Se foi a Vênus que surgiu primeiro, então o boutique de carnes, Plutão, devia se chamar ou Terra ou Mercúrio. Ou, se quiséssemos saltar a Terra, chamar-se-ia Marte. Isto são muitas questões e poucas respostas. Sim. Eu gostava que os donos das respectivas nos pudessem responder, ou então alguém que saiba a história real. E deixa-me só fazer um pequeno à parte. Porque já houve em tempos, ali pelos anos 90, mais coisa menos coisa, quando existia o States, a discoteca, durante um curto período de tempo, que eu diria 1 ano, 2, 3, já não sei precisar, ao lado do States abriu um bar, não sei sequer se não seria dos mesmos donos, ao lado do States abriu um bar que era o RSS. Portanto, mais uma vez, esta dicotomia Isso é a rua dos contrastes, é a claramente. rua dos contrastes, claramente, e há aqui uma briga, digamos assim, uma briga, não direi ideológica, mas esta dicotomia bastante presente na Caos de Gulbenkian. E eu já me deparei com isto há muitos anos, isto é daquelas coisas que me ficou na cabeça. E, portanto, lanço aqui para o nosso vasto auditório o que tem a dizer esta Vênus, Plutão, qual surgiu primeiro. E pegando também nesses dois exemplos, se souberem de mais exemplos assim semelhantes, estejam à vontade para partilhar connosco. Nós temos bastante interesse neste tipo de assuntos. Podem parecer triviais, mas no fundo acabam por ser bastante interessantes. António, vamos aqui a mais um momento da semana. Estes momentos que esperemos fazer em todos os episódios do podcast consistem em termos palavras, vocábulos que são utilizados na cidade, em Coimbra,
e um outro vocal exatamente significando o mesmo, sinónimo, e que é usado fora aqui da região. Para o podcast de hoje escolhemos cruzeta e cabide, sendo cabide aquele que mais vulgarmente é usado na cidade. O que é que investigaste acerca disto? Sim, então, pelos vistos aqui é mais comum utilizar o termo cabide. Eu estou mais familiarizado com o termo cruzeta. Eu acho que isto é mais do norte, apesar de não ser bem essa a minha ligação. Penso que é mais ali Pois da tu és zona do mais um Porto. rapaz do Sul, não é? Como é que Sim, justificas isso? na verdade eu sou mesmo um cidadão do mundo e Ah, por vezes então até de Aveiro, ou seja, é do só para mundo e ver aqui o meu arredores. nível, exato, o meu Incrível, nível de internacionalização. incrível. Pelos vistos, cruzeta é então aqui um termo mais utilizado no norte. Eu Uhum. aprendi esse termo não no norte, e depois estive a pesquisar um pouco. E então parece que há aqui uma justificação quase científica Uhum. para esse termo. Ou seja, fui aqui à grande internet, onde nós conseguimos aprender tudo e mais alguma coisa, e então a cruzeta é como se fosse aqui um subtipo de cabide, para tu veres. Ou seja, então o cabide está então para uma estrutura triangular, feita de madeira, plástico e por aí fora, só para tu veres Ok. ao detalhe que eu já fui. A cruzeta é algo assim mais, é tipo um segmento dentro do cabide. Isto olhando aqui para uma definição mais técnica. Dando aqui um passo atrás, eu diria que está mais associado então aqui às zonas, Ou apesar de seja, uma eu entender fábrica de ambas. cabides pode fazer cruzetas, mas uma fábrica de cruzetas não faz cabides. Opa, algo assim, não tinha pensado dessa maneira, mas é algo assim, ó. É algo assim. Eu, 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 eu tenho pouco a acrescentar a esta conversa, apesar de muito interessante. Basta. Ahm, Está bastante e profunda esta conversa, sem dúvida. estou a ver que sim. A ideia que eu tenho realmente é essa, que a vida é usada em Coimbra. De qualquer forma, cruzeta, penso que os coimbricenses certamente saberão o que é, mas verbalizá-lo, penso que claramente nunca. É a ideia que eu tenho. É a ideia que eu tenho. Mas pronto, assim ficámos Ok. esclarecidos acerca da origem e da utilização destes dois vocábulos. Eu sugiro agora que passemos ao próximo tema, deixando assim para trás, mais uma vez, o momento da semana. E o que é que temos então para falar? Eu sei que tu preparaste alguma coisa acerca do gaming, não é? Que está de Esta repente alto. semana, esta semana temos aqui em Coimbra um evento que é o A semana do gaming, não é? Street no gaming, se não me engano. Street Gaming, exato. Estava aqui a tentar lembrar-me do nome. Então, o maior festival de Street Gaming que acontece no Alma Shopping, que só aí já é um pouco de contradição. O Street Gaming vai Pois, acontecer dentro de um shopping. Só aí já temos aqui um ponto de interrogação. se calhar é a única forma que eles tinham para considerar o maior festival, não é? Street gaming, para justificarem o maior festival nacional. Se fossem só gaming, pá, eu duvido que seja, não é? Não sei, aquelas competições dos e-games, em que até há aqueles campeonatos de FIFA e tudo isso. Já temos os clubes de futebol todos com equipas de e-gaming. Eu acredito que haja eventos bem maiores do que este no Alma, mas de street gaming não há. É Então, um nicho de mercado. é isso, se calhar aproveitaram isso para poderem juntar ali aquele superlativo, o Sim. maior festival. Deixa-me só dar aqui mais uma nota relativamente a este tópico. Eu estive então a pesquisar o programa deste festival de Street Gaming e reparei que vai haver uma competição de Guitar Hero. Ou seja, isto Para os fãs de air guitar, faz lembrar aqueles momentos em que ouvimos assim uma rocalhada e de repente estamos por nós a tocar uma guitarrada imaginária, sem falhar nenhuma nota, tudo ali afinado. É para algo mesmo mágico. eu era pessoa para ir ver um concurso desse, especialmente se tivesse lá o Paulo Bueno em palco a tocar um Guitar Hero. Pá, sim, pois no final fingi que partia a guitarra imaginária. Exato. Seria algo bastante Eu mágico. aplaudo e seria certamente um espectador atento. Eu tive a oportunidade de visitar o evento, entretanto, e aquilo que posso dizer é que realmente é daqueles eventos, nós já tínhamos
na semana passada acerca do Festival BD, cada vez atrai mais pessoas, não é? O cosplay, o gaming, e aqui levando sempre filhos e pais, faz sempre, obviamente, o número de pessoas e a quantidade de pessoas que vai a estes eventos, já é realmente um volume bastante grande. Eu tive a oportunidade de lá estar, de o visitar, e gostei, sinceramente gostei. Deu para não só ter aquele momento nostálgico com as consolas antigas, não só o velho Spectrum que está de volta aos escaparates, mas também outras consolas antigas para aqueles que menos conhecem terem ali a oportunidade de jogar. As velhas arcades com os jogos, depois Sim, tive a oportunidade ainda de jogar Street Fighter, Pac-Man, um o Crazy clássico. Taxi, FIFA, Sensible Soccer, Space Invaders, quer dizer, portanto, realmente nesse sentido conseguiu atrair tanta malta jovem para jogar o FIFA e fazer os campeonatos de FIFA com o pessoal mais velho. Porque eu tenho sempre curiosidade de ver como é que esta nova geração reage, como é que são as interações com jogos como o Reagem, Pac-Man eu posso dizer que fui lá como miúdo, estamos a falar ali de 8, 9 anos, e sentou-se logo automaticamente a jogar um Pac-Man. Esteve ali entretido ainda durante Sim. um bom momento, depois mudámos para o FIFA. Sim, portanto, por isso é que estes festivais têm cada vez mais sucesso, principalmente atraem ambas as gerações e faz também que as famílias inteiras se desloquem aos Sim, é um espaços bom para evento. fazer. Sim, olha, eu penso que fica aqui uma boa sugestão do nosso lado. Então, o Alma Game ainda vai durar mais uns dias. Pegando aqui também no tema das sugestões, eu passava a bola para ti porque nós tivemos aqui uma sugestão de um ouvinte nosso, aqui do Pedro Ribeiro. Queres descrever um pouco mais em detalhe? Antes de mais nada, agradecer a sugestão do Pedro, os nossos pedidos, os nossos encarecidos pedidos. E nós temos falado aqui das ruas da cidade, que têm um nome oficial, mas depois, pelos cidadãos, são tratadas por outro nome. Isto acontece, segundo ele, aqui um bocado de forma invertida, ou seja, toda a gente conhece como Rua do Brasil, e não falo da extensão toda da Rua do Brasil, mas sim apenas daquele pedaço que desce desde o Rainha Santa até ao entroncamento à Avenida da Lousã. Toda a gente conhece como Rua do Brasil, e que ele diz que, e refere que o verdadeiro nome é Ladeira do Batista. Pois eu nunca tinha ouvido tal situação e fui investigar. E a verdade é que no Google Maps aquele troço de estrada é chamado na mesma de Rua do Brasil, portanto é uma continuidade da Rua do Brasil, mas tem um facto curioso, que o mesmo Google Maps tem uma paragem de autocarro nessa mesma rua a que chama Paragem da Ladeira do Batista. O que me faz aqui lançar uma certa dúvida, que e um debate interessante, que é, terá havido aqui um caso de canibalismo toponímico e a Rua do Brasil absorveu a outrora Uma Ladeira do OPA Batista? agressiva. Uma OPA agressiva da Rua do Brasil sobre a Ladeira do Batista? Portanto, a parte mais fraca, neste caso, a pequena Ladeira do Batista, que era só um trocinho, acaba engolida pela, por aquela rua, que é uma das ruas mais extensas da cidade, e assim ficou, não restando hoje senão um pequeno resquício dessa memória, que é aquela paragem de autocarro, que acaba por ser a nota de rodapé da história da Ladeira do Batista. Eu deixo o mote para o debate, aliás, não sou eu que o deixo, é o nosso ouvinte, Pedro Ribeiro. Eu acho que é uma ótima forma de finalizarmos o programa com esta pequena Sim, notinha sobre a Ladeira do Batista versus Rua do Brasil. sim. E o nosso agradecimento mais uma vez ao Pedro Ribeiro. E fica então aqui no ar esta sugestão, sempre que pretenderem, estejam à vontade para partilhar connosco as vossas sugestões que serão tidas em conta. É isso, Ok? deixem os comentários no Spotify e no Instagram. E pronto, foi mais um programa do Make Sellers Great Again. Muito E obrigado. boa tarde, Boa boa tarde, noite. boa noite. Até à próxima. Obrigado. Até à